Brincadeiras entre crianças são comuns, incentivadas aos montes pelos pais para que assim a socialização entre elas se torne mais fácil. Mas como ouve-se dizer, crianças podem ser anjos ou demônios, podendo machucar tanto quanto ajudar outra pessoa. Nem mesmo as crianças estão isentas da maldade muitas vezes cometidas por seus iguais. Várias delas não conseguem escapar de tal desde cedo. Em casa, Tenshi, que significa anjo em japonês. Na escola, Yabuino, que significa cão do mato em japonês. Mesmo a pequena garota como a Kemi não estava livre do que ainda começava a receber o título de bullying. Para uma garota como ela, tímida e retraída, lidar com as pessoas e socializar era uma tarefa mais difícil do que o normal. Daí recebeu o apelido Cão do Mato por seus colegas. Apesar da tenridade, as crianças à sua volta demonstravam crueldade sem igual, não a poupando de ofensas contra sua aparência ou jeito. A vida escolar era, na verdade, uma tortura sem fim. Tudo começava ao adentrar os portões da enorme escola em que estudava. Isolada e recebendo olhares esquisitos dos outros alunos, que em maioria estavam agrupados com seus amigos, a Kemi se sentia completamente deslocada em meio àquelas pessoas. Era comum que, enquanto caminhava pelos corredores do colégio até sua sala, escutasse comentários maldosos ou esbarrasse com pessoas que o faziam de propósito, proferindo alguns dos vários apelidos desagradáveis que lhe haviam sido dados. A Kemi, assim como muitos jovens, havia encontrado na internet um refúgio. Blogs e fóruns eram ambientes onde podia ser ela mesma, sem que tantas pessoas a julgassem, os pequenos momentos em que se sentia bem consigo mesma. Mas nada era um mero mar de flores em sua vida. Não demorou para que os jovens de sua escola a encontrassem na internet, lotando seus perfis com mensagens tão maldosas quanto as que já ouvia em seu dia a dia. Agora, até mesmo seu paraíso pessoal havia sido arruinado. Manhãs frias de inverno eram suas favoritas definitivamente. O caminho até sua escola até mesmo se tornava mais suportável graças às baixas temperaturas. Sempre se sentia viva quando sentia o frio atingir seu corpo. Era uma sensação sem igual. Aquele dia, no início de fevereiro do ano de 2004, tudo parecia caminhar bem. Sua mãe estava em casa, o clima estava perfeito e seu estilete estava bem guardado em sua mochila. Não havia ninguém para a incomodar no caminho até seu colégio, mas sabia que ao chegar lá, tudo se encaixaria na normalidade. Porém, naquele dia em específico, estava decidida a enfrentar de cabeça erguida aqueles que tanto a desejavam derrubar. Nunca havia se arrumado tanto para um dia de aula. Penteou seus cabelos curtos e escuros como a noite, passou perfume e vestiu-se com seu uniforme em melhor estado, cobrindo a maior parte do mesmo com seu comprido moletom. Até mesmo havia se sentido bem consigo mesma ao olhar no espelho. Aquele dia tinha tudo para ser especial. Chegar no colégio e ignorar todos que a encaravam com olhares feios foi a parte mais fácil. Manteve sua cabeça levantada, ignorando-os, como se seus comentários e olhares não a afetassem. Já na sala dos armários, trocou seu sapato e organizou seu material, como todos os dias. Estojo, ok. Livros, ok. Caderno, ok. Estilete, ok. Tudo estava certo e pronto para mais um dia de estudos. Antes de partir para a sala de aula, deu uma última verificada em seu telefone celular, abrindo um dos fóruns que mais frequentava e abrindo sua caixa de mensagens. Além dos vários admiradores da Little Sad Stick Girl, havia uma especial. Hideaki Kana, 7h35 da noite. Baleia gorda, deveria ter vergonha de se expor assim na internet. Aquela mensagem, mesmo em meio a tantos elogios e outras ofensas, havia atingido de forma especial. Kana agora tinha um lugar especial em seu coração, bem no centro da mancha escura que pouco a pouco dominava. Já na sala de aula, sentou-se na cadeira mais isolada de todas, próxima da janela, bem no canto do fundo da sala, e se encontrou observando o pátio do colégio pela janela. Não podia negar, aquela vista do terceiro andar era no mínimo incrível, podendo ver a boa quantidade de árvores que rodeavam o colégio e o separavam da rua, as quadras e os diversos pontos de lazer que ali existiam. O céu nublado e o sol ofuscado apenas davam a tudo um ar mais macabro, porém belo. Mas sua tranquilidade foi interrompida quando a sala foi lotando com as dezenas dos alunos sentando-se em seus lugares, enquanto esperavam o professor, que não demorou muito para chegar.
A Kemi não era a mais inteligente das alunas, mas isso não a fazia menos esforçada. Apesar das dificuldades, se esforçava para ser o melhor que podia. Isso era motivo para que seus professores a admirassem de alguma forma. Tal característica não era vista em vários outros alunos. Porém, naquele dia em específico, a jovem garota parecia mais distante do que o normal, estando absorta em seus pensamentos, mesmo durante explicações que normalmente prendiam completamente sua atenção. Senhorita Kemi, a janela por acaso está mais interessante do que minha aula? Não, senhora. Todos os alunos não a pouparam de risadas ou comentários idiotas. Isso a irritava tanto. Apesar disso, ela ainda parecia distante e distraída, passando a maior parte do tempo encarando a vista da janela. Todos passaram a ignorar tal detalhe. Nem mesmo os professores mais chamavam sua atenção. Logo após as primeiras aulas, tiveram o primeiro intervalo e após este as duas últimas aulas, com a professora favorita de Akemi, Dona Satsui. O intervalo era, normalmente, um momento de paz à pequena Kemi, que nos outros dias pegava seu lanche e se sentava no terraço para comer sozinha. Mas naquele dia, ocupou os minutos do intervalo se certificando de que Kana estivesse no colégio e a sala que ela estudava. Kana era basicamente seu oposto, extrovertida, popular e querida por todos à sua volta, tão mesquinha e mimada quanto pode se imaginar. Com seus longos cabelos escuros e olhos ônix, sorriso perfeito e aparência angelical, Hideaki Kana conquistava a todos à sua volta. Por conta disso, observá-la com seus amigos trazia à jovem Akemi um misto de raiva e inveja. A existência daquela garota havia se tornado incômodo. Mas foi após o intervalo, quando retornaram às salas, que tudo se tornou ainda mais interessante. Akemi, como você já terminou, tem como ir buscar alguns livros na biblioteca para nós? Akemi era simplesmente exemplar na matéria dada por Dona Satsui, sendo a única matéria em que se destacava perante os outros alunos de seu colégio. Talvez isso permitisse que tivesse uma relação melhor com sua professora. A garota fez como lhe foi pedido, deixando as coisas em sua mesa enquanto descia para a biblioteca. Aquele era o ambiente mais silencioso e vazio do colégio. Foram perdidas as contas de quantas vezes foi para lá chorar depois de um dia de estresse e humilhação. Era confortável, prazeroso estar ali. Um silêncio quase que completo, sendo interrompido apenas pelo barulho do movimentar das folhas dos livros, um ambiente tão acolhedor quanto monótono. Mas, naquele dia, até mesmo ali, havia algo para estragar. Kana, escondida nos fundos da sala, folheando páginas de um livro de capa grossa e totalmente distraída, virada para a parede, enquanto parecia estar distante de todo mundo ao seu redor. Um incômodo sem igual tomou conta do peito de Akemi naquele momento. Uma raiva surgiu ao ver a garota que tanto odiava em seu lugar de maior calmaria. Para piorar tudo, Kana estava parada em frente à estante onde estavam colocados os livros que Akemi havia vindo buscar. Isso apenas incendiou mais o incômodo que a jovem já estava sentindo. Akemi havia deixado todo o seu material em sua sala, exceto por seu estilete, guardado no bolso de sua blusa, escondido, mas sempre à sua disposição. Kana-san? A garota ignorou o chamado de primeira, continuando a folhear seu livro com uma clara expressão de arrogância, apenas aumentando a raiva que a pequena Akemi sentia em seu coração. Com licença, Kana-san? Dessa vez, outra garota não a ignorou, mas fechou seu livro com força e se virou subitamente. Olha aqui, garota, vê se... Antes que a frase fosse terminada, a garganta de Kana se abriu. Um único golpe do estilete de Akemi foi o suficiente para abrir um profundo corte no pescoço da outra garota que sequer teve tempo de reagir. A expressão no rosto de Hideaki mudou em seu momento de morte, se transformando de desprezo para desespero. Seus olhos, que milésimos antes demonstravam raiva, agora estampavam mais puro medo. O jato de sangue que disparou do pescoço de Kana pintou o uniforme branco de Akemi, que se encontrava sem reação. Estava completamente indiferente com aquela situação e com todo aquele sangue. Nem mesmo o olhar amedrontado da garota morta diretamente em seus olhos a havia feito expressar nada. Para ela, aquilo era completamente indiferente. Com o corpo caído aos seus pés, Akemi pegou os livros que lhe haviam sido pedidos e retornou à sua sala.
agora com o uniforme coberto do sangue da garota que havia sido deixada na biblioteca. Ninguém cruzou seu caminho enquanto caminhava pelos corredores do colégio, mas todos a olharam quando abriu a porta de sua sala e a passos calmos adentrou, caminhando até a mesa da professora, deixando lá em cima os livros que haviam sido trazidos. Akemi-san? O que aconteceu? Por que está coberta de sangue? Você se machucou? Dona Satsui não demorou a se levantar e se aproximar mais de Akemi, com uma expressão preocupada em seu rosto. Mas a garota apenas a encarava fixamente, com uma expressão vazia, como se absolutamente nada daquilo fosse algo. Todos os outros alunos da sala estavam assustados. A quantidade de sangue sobre o uniforme era enorme, além de também haver um pouco em seu rosto. Até mesmo a hipótese de o sangue ser dela já era assustadora. Para tal, o machucado deveria ser brutal. Não demorou para que o corpo de Hideaki Kana fosse encontrado e a autora do crime fosse identificada. Akemi Hikari, companheira de escola de Kana, uma garota de apenas 11 anos de idade. Um crime como aquele não era comum, ainda mais num lugar tão pacífico como o Japão, e acabou por marcar a vida de muita gente do país como um todo, na verdade. Discussões fervorosas sobre o bullying e suas consequências na vida das crianças foram acesas e até mesmo se cogitou a possibilidade da diminuição da maioridade penal, mas nada que fosse realmente levado para frente. Akemi foi condenada, mas por conta de sua idade recebeu apenas alguns anos de reabilitação numa clínica, saindo de lá com seus 15 anos de idade, com uma nova identidade e uma nova vida, desaparecendo da vida de todos que anteriormente haviam ficado revoltados com seu crime, mas sempre sendo lembrada, seja por aqueles que a odiavam, seja por aqueles que a idolatravam. Akemi era, talvez, o maior exemplo de como um anjinho poderia se tornar um pequeno demônio.